Vamos ilustrar esse conceito com um exercício. Imagine um sistema formado por 3 barras idênticas e a barra AB aumenta de temperatura. Esse exercício pede para nós determinarmos o ângulo θ em função do aumento da temperatura da barra AB. Então, se aqui está o nosso sistema, originalmente as 3 barras têm comprimento L e após a deformação, a barra AB aumenta de tamanho devido à variação de temperatura, eu vou ter um comprimento final LF. Nesse triângulo, da lei dos cossenos, LF ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado, menos 2 vezes L vezes L, cosseno de θ. Então, eu posso escrever que LF ao quadrado é 2L ao quadrado, 1 menos cosseno de θ. Das relações trigonométricas, eu posso escrever 1 menos cosseno de θ como 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Ou, isso aqui tudo vai ficar 4L ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2. Portanto, tirando a raiz dos dois lados, LF, 2L, seno de θ sobre 2. A minha deformação ε é o alfa ΔT. LF, eu calculei, 2L, seno de θ sobre 2. Menos o comprimento inicial L, dividido pelo comprimento inicial L. Alfa ΔT, 2 seno de θ sobre 2 menos 1. Posso reescrever essa expressão para o θ. θ vai ser 2 arcos seno de alfa ΔT mais 1 sobre 2. Escrevi como que o meu ângulo θ varia com a variação de temperatura. Aqui tem outro exercício em que é dado a deformação normal do tubo ao longo do seu comprimento. E o exercício pergunta qual o aumento do comprimento do tubo devido a essa deformação normal. Bom, nós vimos que a variação total do comprimento é a integral de ε ds. ds é a variável ao longo do comprimento do tubo. E esse tubo, em coordenadas polares, eu vou ter que o meu ds é o r dθ. ε foi dado, é um 0,05 cosseno de θ. Então, a variação total do comprimento do tubo é a integral de 0 a π sobre 2 de ε, 0,05 cosseno θ, ds, que é o r dθ. R é o raio do tubo constante, sai da integral, eu vou ter que o meu delta é 0,05 r. Se o raio é 0,6 metros, a variação no comprimento desse tubo é de 30 milímetros. Veja que a variação no comprimento do tubo é muito menor que o seu comprimento total. E aqui tem um exercício bastante interessante. Nesse exercício, o pêndulo de um relógio tem um período de 1 segundo. Nós sabemos que o período de oscilação de um pêndulo depende do seu comprimento. Então, esse exercício pergunta, primeiro, qual que é o comprimento desse pêndulo e, segundo, qual que é o atraso desse relógio se o pêndulo sofrer um aumento de temperatura. Se aqui está o pêndulo do meu relógio, o período é 2π raiz de L sobre G, então o comprimento do meu pêndulo é 0,248 metros. O que acontece quando esse pêndulo sofre uma variação de temperatura? Se a temperatura aumenta, a deformação ε é o alfa ΔT, então o comprimento final do meu pêndulo após a variação de temperatura é o L, 1 mais alfa ΔT. O novo período vai ser o 2π raiz de LF sobre G, mais o comprimento final é L, 1 mais alfa ΔT. Então, a variação no meu período vai ser 2π raiz de L sobre G, raiz de 1 mais alfa ΔT. O atraso do pêndulo, portanto, é a variação do meu período, T' menos T, e o atraso por segundo é a raiz de 1 mais alfa ΔT menos 1. Para um pêndulo de ferro fundido, a alfa é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se o pêndulo sofreu uma variação de 20 graus Celsius, esse ΔTzinho é 1 vezes 10 a menos 4 segundos por segundo. Ele atrasa para cada segundo 1 vezes 10 a menos 4 segundos. Em um dia, portanto, o atraso desse pêndulo vai ser esse atraso por segundo, vezes 86.400 segundos no dia. Esse pêndulo, devido a essa variação de temperatura de 20 graus Celsius, atrasa 9,5 segundos por dia. E aqui tem um último exercício para ilustrar esses conceitos das relações entre deslocamentos e deformações. Nesse exercício, foram dadas as deformações normais de uma placa para qualquer ponto P, e o exercício pede as componentes do campo de deslocamentos.
Nesse exercício, então, a minha placa não deformada tem comprimentos L e H, e após a deformação, esses vértices B e D se deslocaram de uma quantidade delta. Veja que o exercício falou que essas deformações delta são muito menor que as arestas da minha placa. O exercício deu as componentes de deformação, então eu posso escrever se ε é du dx, eu posso integrar essa equação para obter u, é a integral disso, mais uma constante. Como isso aqui é uma derivada parcial, du dx, a constante é uma função de y. E aí eu vou observar o seguinte: como essa linha permanece reta após a deformação, u de 0 é 0, u de h é delta. Então eu vou admitir que a minha constante, a de y, é uma reta, my mais b. Com esses dois pontos da reta, eu posso determinar a de y é o delta sobre hy. Portanto, a minha função, u de xy, é o ax ao cubo y sobre 3l ao quadrado h, mais a minha constante de integração, delta sobre hy. Analogamente, dv dy também foi dado. Integro, aparece a minha constante de integração b de x. Essa linha permanece reta, então eu posso determinar a minha constante, delta sobre lx. Se eu determinei o meu campo de deslocamentos, eu posso determinar as coordenadas de cada um dos pontos da placa após a deformação. As coordenadas do ponto B são L e delta, do ponto C, L mais AL sobre 3 mais delta, H mais AH sobre 3 mais delta, e do ponto D, o delta e H. E posso determinar também o ângulo entre as arestas originalmente perpendiculares entre si. O meu gama xy é o dv dx mais du dy, eu sei u, eu sei v, posso derivar. Então, a deformação angular no ponto C é o gama de xy em L e H. Então, o ângulo entre as arestas BC e CD, o ângulo do vértice C é o π sobre 2 menos a deformação angular do ponto C. Recapitulando, na aula de hoje, nós vimos que a deformação é uma medida da intensidade dos deslocamentos dos pontos do corpo. Nós vimos que as deformações normais medem a variação no comprimento de segmentos de linha no corpo, enquanto que deformações de cisalhamento medem variações no ângulo entre dois segmentos de linha originalmente perpendiculares entre si. Nós obtivemos também uma relação entre o campo de deslocamentos e as deformações do corpo. Relação essa que só é válida para pequenos deslocamentos. E nós vimos também que diferenças de temperatura também podem provocar deformações no corpo. E por hoje é isso. Muito obrigado.